Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título A Segunda Vinda de Cristo, a Manifestação Gloriosa. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 4 assuntos. O primeiro deles será, na ocasião de sua vinda, Jesus será visto por todos. Em segundo lugar, vamos falar sobre Jesus voltará com grande glória e poder. Em terceiro lugar, vamos falar sobre Jesus prenderá Satanás. E em quarto e último lugar, vamos falar sobre propósitos de sua vinda. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Após a grande tribulação, o Senhor Jesus voltará à terra com a sua igreja glorificada para instituir o seu reino milenial. Esta será a segunda fase de sua volta e desta feita todo olho humano verá a manifestação gloriosa do retorno de Cristo. Nesta lição descreveremos como será a segunda vinda de Cristo, a guerra mundial do Armagedon, o julgamento das nações, os propósitos da volta de Cristo e a preparação para o milênio sob o reinado de Cristo. Item número 1. Na ocasião de sua vinda, Jesus será visto por todos. A predição da volta de Jesus. A Santa Bíblia anuncia em vários textos a gloriosa volta de Jesus ao planeta Terra. Dentre estas, nós podemos destacar o evangelista e historiador médico Lucas. O evangelista Lucas registra a volta de Cristo, predita por um anjo por ocasião da ascensão de Jesus aos céus. Atos, capítulo 1, versículos 9 ao 11, diz o seguinte: Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu aos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Mas também o evangelista Mateus registra o sermão profético feito por Jesus, onde é declarada a profecia da volta de Cristo, semelhante a um relâmpago que atravessa do Oriente para o Ocidente, sendo este evento testemunhado ocularmente por todas as pessoas da terra. E isso está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 24, versículos 27 ao 30, que diz o seguinte. Mateus, capítulo de número 24, versículo 27 ao 30. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Passando agora para o item número 2, Jesus voltará com grande glória e poder. Descrição da volta gloriosa de Cristo com a sua igreja. O nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo virá na segunda fase de sua volta a este planeta de forma gloriosa, montado num cavalo branco,
tendo olhos como de chama de fogo, usando coroas reais, possuindo um nome secreto que só ele sabe, vestido num manto tinto de sangue, acompanhado dos santos, ou seja, a igreja, montados em cavalos brancos, com vestiduras brancas e puras, de linho finíssimo. Jesus Cristo, em seu manto e na sua coxa, terá uma inscrição a saber: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E da sua boca sai uma espada afiada para ferir as nações. Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 ao 16, diz o seguinte: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e, pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tempo e local da volta gloriosa de Cristo com a sua igreja. Esta volta gloriosa de Cristo se dará logo após a grande tribulação, tendo como local no Monte das Oliveiras, e será precedida de sinais no céu, onde o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento como um abalo sem precedentes dos poderes dos céus. Todo olho humano verá vindo sobre as nuvens do céu com poder, majestade e glória, com o ressoar de sons ensurdecedores de trombetas. Já fizemos a leitura no Evangelho de Jesus, segundo descreveu Mateus, capítulo 24, do versículo 29 a 31. Trata exatamente deste tempo e local da volta gloriosa de Cristo com a sua igreja. Passando agora para o item 3 da lição, Jesus prenderá Satanás. Um dos principais objetivos da segunda vinda de Cristo, em sua manifestação gloriosa, é de destruir o império satânico, implantado pela tríade diabólica: Satanás, anticristo, falso profeta, destruindo a Babilônia reconstruída pelo anticristo e prendendo Satanás por 1000 anos no Tártaro, o local mais profundo do Hades ou Sheol, inferno. Então vamos fazer uma leitura no Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículos 9 e 10, diz o seguinte: Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: Ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. No versículo 21 a 24 diz o seguinte, o capítulo 18. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: Assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de harpistas, de músicos, de tocadores, de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva. Jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes na terra. Porque todas as nações foram seduzidas pela sua
feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Portanto, aqui a ruína de Babilônia é completa e definitiva. Dentre outros acontecimentos da segunda vinda de Cristo, nós podemos citar, em primeiro lugar, a Guerra Mundial do Armagedon. E, definindo o que é a Batalha do Armagedon, o Armagedon será a consecução de uma guerra a nível mundial a ser travada entre os exércitos arregimentados pelo Anticristo, no caso Satanás, anjos caídos e as nações ímpias, para destruir Israel e o exército angelical de Cristo, formado pelo Senhor Jesus, os anjos e a igreja glorificada. E isso nós podemos ler no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículos 12 ao 16, que diz o seguinte: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarde as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Definido o que seja a Batalha do Armagedon, qual será o tempo e local desta batalha? A grande Batalha do Armagedon ocorrerá no final da grande tribulação, no momento da vinda gloriosa de Jesus, portanto, antes da fundação do reino milenial de Cristo na terra, tendo a sua duração prevista de semanas, com batalhas travadas em uma ampla região geográfica do Oriente Médio, desde a cidade de Megido, no norte de Israel, passando por Bósra, no lugar até o vale de Josafá, incluindo Jerusalém. Mas quais são os propósitos da Batalha do Armagedon? Em primeiro lugar, criar as condições propícias e reais para a implementação do reino milenial de Cristo. Em segundo lugar, salvar Israel da total destruição por parte de seus inimigos. Neste momento, então, agora nós vamos passar, depois de ter falado sobre a definição, o tempo e local e os propósitos da Batalha do Armagedon, vamos falar sobre a descrição dos eventos cronológicos desta batalha. Reportaremos apenas os eventos, sem fazer a leitura bíblica, mas mencionando o texto em que está posto cada etapa. A primeira etapa vai se realizar com a reunião dos exércitos do Anticristo. Os exércitos arregimentados pelo Anticristo virão do Oriente, Babilônia, atravessando o leito do rio Eufrates, que se secou pelo derramamento do flagelo da sexta taça na grande tribulação, e se reunirão no vale do Armagedon, cidade de Megido, ao norte de Israel. Isto está escrito, inclusive já fizemos a leitura, no Apocalipse, capítulo 16, versículos 12 ao 16. Segunda etapa, a total destruição da Babilônia. Enquanto o Anticristo reúne seus exércitos no vale do Armagedon, na cidade de Megido, no norte de Israel, para atacar e destruir os judeus, o Senhor Jesus atacará com seu exército angelical e imporá uma derrocada ao Anticristo, destruindo a grande Babilônia, reconstruída pelo Anticristo no Oriente Médio para governar o mundo no tempo da grande tribulação. Apocalipse, capítulo 18, versículos 1 ao 8.
como terceira etapa desta batalha do Armagedon, a derrota e queda de Jerusalém. O anticristo não se abalará com a destruição da capital de seu governo mundial, a Babilônia, e atacará a cidade de Jerusalém, que apesar de uma forte resistência, será destruída e dominada pelas forças do anticristo. Zacarias, capítulo de número 14, versículos 1 ao 2. Como quarta etapa, os exércitos do anticristo fazem uma incursão para o sul de Israel. O anticristo será sanguinário, cruel, sem compaixão, sem misericórdia, e após dominar Jerusalém, marchará para o sul de Israel, com o objetivo de conquistar território e destruir todos os judeus que fugiram de Jerusalém. Isso nós podemos ler no livro de Jeremias, capítulo 49, versículos 13 ao 14. Como quinta etapa da Batalha do Armagedon, teremos a regeneração do povo judeu, em razão da pregação do Evangelho de Cristo, pelas duas testemunhas, pelo anjo e pelos 144 mil judeus selados pelo Espírito Santo, a nação de Israel invocará o nome do Senhor Jesus, reconhecendo-o como Salvador e Senhor. Zacarias, capítulo 12, versículos 7 ao 11. Como sexta etapa da Batalha do Armagedon, nós temos a volta gloriosa de Cristo com a igreja. O Senhor Jesus, ao ouvir o clamor de Israel, voltará com a sua igreja e desde a cidade de Bósra até o vale de Josafá, imporá de forma contundente derrotas aos exércitos do anticristo e em seguida marchará em direção a Jerusalém para a libertação dos remanescentes judeus. Isto está escrito em Isaías, capítulo 34, versículo 1 ao 8, e também em Jeremias, capítulo 49, versículos 20 ao 22. A batalha final do Armagedon. Chegando ao vale de Cedron, também conhecido como Vale de Josafá, Jesus impetrará uma fragorosa derrota final aos exércitos do anticristo. Será pelo sopro de sua boca que Jesus destruirá o império satânico, lançando o anticristo, o falso profeta, no lago de fogo e enxofre. Isso nós podemos ler no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, e também no livro de Joel, capítulo 3, versículos 9 ao 17. E como oitava e última etapa dessa batalha do Armagedon, Jesus no Monte das Oliveiras. Após a destruição do Império Satânico, o Senhor Jesus se posicionará no cimo do Monte das Oliveiras para realizar o julgamento das nações e iniciar o seu reino milenial na terra. Zacarias, capítulo 14, versículos 3 ao 11. Portanto, aqui estão todas as etapas que sobre o evento cronológico da Batalha do Armagedon. E esta descrição detalhada de cada etapa desta guerra que nós realizamos agora foi segundo Arnold Fruchtenbaum, que realizou esse estudo bem sistematizado destes eventos cronológicos da Batalha do Armagedon. No meu blog, nós colocamos nos slides da aula exatamente um slide que vai representar todas essas etapas de forma sequencial, e ao consultar o slide você terá então um melhor entendimento de como se deu todos estes eventos
na batalha do Armagedon. Mas o outro episódio que vai acontecer com a volta de Cristo, além da guerra mundial do Armagedon, será o julgamento das nações. E definindo o julgamento das nações, após a gloriosa vinda do Senhor Jesus e da campanha bélica do Armagedon, o Senhor Jesus julgará todos os gentios, nações da terra, ao assentar-se no trono de sua glória. E neste contexto é que, mais uma vez, veremos a diferença entre quem são e quem não são servos de Deus. Qual será o tempo e local do julgamento das nações? Este julgamento se dará imediatamente após a campanha bélica do Armagedon e presume-se que será realizado no Vale de Josafá. Mas quais são os propósitos do julgamento das nações? Primeiro, realizar o julgamento das nações, os gentios separando os bodes das ovelhas, punindo severamente os ímpios, impedindo-os de entrar no reino milenial, indo para o castigo eterno e abençoando os santos com a bênção da vida eterna e a livre entrada no reino milenial de Cristo. E isso nós podemos ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 25, no versículos 31 a 46, que diz o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que eu deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Outro propósito, de julgamento das nações, além do julgamento das nações, será a preparação para o milênio. Então, a segunda vinda de Cristo na sua segunda etapa ou segunda fase terá pelo menos 3 propósitos bem claros. Primeiro, a batalha do Armagedon, o julgamento das nações e a preparação para o reino milenial de Cristo. Alcançados todos os propósitos concernentes à volta de Jesus,
O estabelecimento do milênio será realizado com a plena soberania de Jesus, num governo teocrático, a partir de Jerusalém, em que reinará a verdadeira paz, ou seja, não só a harmonia entre os homens, mas também entre animais e a natureza criada. Este reino é o reino de Cristo, desejado pelos homens, onde prevalecerá a alegria, a glória, a justiça, o conhecimento pleno, a proteção, a ausência de enfermidades, a plenitude do Espírito Santo. Este milênio será então um assunto para as próximas aulas. Passando agora ao item 4 da lição, propósitos de sua vinda, ou seja, da vinda de Jesus, os propósitos da volta gloriosa de Cristo com a sua igreja são os seguintes. Em primeiro lugar, derrotar o anticristo e seus exércitos reunidos para atacar Israel no Armagedon, lançando o falso profeta e o anticristo vivos no lago de fogo e enxofre, no caso Geena. Apocalipse, capítulo 19, versículos 17 a 21, narra este propósito. Em segundo lugar, destruir o império satânico implantado pela tríade diabólica, Satanás, Anticristo, falso profeta, destruindo a Babilônia, reconstruída pelo Anticristo, e prendendo Satanás por 1000 anos no Tártaro, o local mais profundo do Hades, ou Sheol, chamado Inferno. E nós já fizemos a leitura, inclusive, destes textos, Apocalipse, capítulo 18, versículos 9 a 10, Apocalipse 18, versículos 21 ao 24, e Apocalipse 20, versículos 1 ao 3. Em terceiro lugar, julgar os anjos rebeldes que acompanharam Satanás em sua rebelião. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1 ao 3, narra este propósito. Em quarto lugar, ressuscitar os santos e mártires da grande tribulação. Isso é narrado em Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 ao 6. Como quinto propósito, promover a reconciliação de Israel com o verdadeiro Messias, bem como a sua restauração. Isso está escrito em Miqueias, capítulo 7, versículos 8 ao 20. Como sexto propósito, realizar o julgamento das nações, os gentios, separando os bodes das ovelhas, punindo severamente os ímpios, impedindo-os de entrar no reino milenial, indo para o castigo eterno e abençoando os santos com a bênção da vida eterna e a livre entrada no reino milenial de Cristo. E isso nós podemos ler em Mateus capítulo 25, 31 a 46, inclusive já fizemos esta leitura. E em sétimo e último lugar, implantar o reino milenial de Cristo na terra depois de 75 dias da sua volta gloriosa com a sua igreja. Isso está escrito em Daniel capítulo 12, versículos 11 ao 12. Concluindo a aula de hoje, a volta gloriosa de Cristo com a sua igreja marcará a preparação para o reino teocrático de Cristo, aqui na terra por 1000 anos, numa atmosfera do pleno conhecimento de Deus e da verdadeira paz entre os homens. Bênçãos especiais de Cristo para você. Amor a Jesus. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.